Oi, boa noite. Eu sou a Isabelle Flan. E eu sou a Ana Beatriz Duarte. Nós somos estudantes de Publicidade e Propaganda do 4º semestre aqui da Unisantos. E hoje a gente tá aqui estreando com o primeiro episódio do videocast de mídia. Hoje a gente vai entrevistar 3 ex-alunos que trabalham hoje em dia nessa profissão. Os 3 ex-alunos são o Fábio Nossetti, o Maurício Belchior e o Gustavo Pereira. Bom, a primeira pergunta, a gente queria saber mais ou menos qual o que o profissional de mídia faz, porque muita gente usa a palavra mídia meio equivocada. E aí a gente queria saber o que vocês fazem, qual que é a rotina de trabalho de vocês. O profissional de mídia é aquele cara dentro da agência que determina onde toda a parte de planejamento e evolução, que foi a criação, vai ser exibida, vai ser veiculada, vai entrar em contato com o consumidor final. E qual seria a mídia mais adequada para falar com aquele público específico para quem o cliente quer vender o serviço ou o produto dele. Então, basicamente, é o time de mídia, os profissionais de mídia são as pessoas que estão em contato com os veículos de comunicação e são as pessoas que põem a campanha de publicidade na rua. Sim. E você diria, qual que é o essencial para um profissional de mídia? O que é essencial para um profissional de mídia? Vamos complementar um pouquinho do que o Fábio falou, né? Profissional de mídia é aquela equipe dentro da agência de propaganda que vai pegar a verba do cliente, vai estudar os veículos e o target de interesse da marca, né, e do produto e vai distribuir essa verba de acordo com as necessidades estratégicas da comunicação, da campanha, enfim, né? E para isso os profissionais de mídia têm vários estudos, vários institutos de pesquisa que ele aborda, que ele usa para o seu dia a dia, né, suas ferramentas de trabalho, né? Então, acho que uma das partes, né, da mídia é justamente essa, né, Gustavo? Com certeza. Beleza. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas falando que são mídia ou que trabalham com mídia, usam o termo até de maneira equivocada, e a gente vê muita gente na internet fazendo isso, principalmente para vender curso, acho que vocês já viram isso. O famoso tráfego pago, né? Isso mesmo. E aí, qual a diferença de um profissional de mídia de verdade como vocês e esses cursos que a gente vê por aí? Qual a importância de ter esse estudo? Eu acho que a faculdade, né, te dá uma base muito grande de vários assuntos, né, de várias matérias, né, Fabião? Desde a psicologia do consumidor até a parte de planejamento, enfim, para você definir se você realmente vai ser um mídia ou não, né? Acho que o Gustavo pode falar até um pouco melhor sobre essa questão técnica de cursos técnicos, né, para atender o universo digital aí, mas eu acho que realmente a diferença se faz dentro do campus, né, dentro da faculdade. É o que eu acho. E eu acho que assim, o cara que se vende como mídia, falando só de mídia digital especificamente, é um cara que não tem todo o suporte que um profissional de mídia tem da agência, né? Ele não tem uma visão 360 de olhar todos os meios que existem. E mesmo dentro da agência, a gente tem profissionais de mídia digital que tem uma visão muito ampla, muito grande. Não é nada comparar, é muito mais do que esses mídias que vocês citaram são, né? Então o cara tem uma visão ele consegue olhar para as mídias não digitais, mas dentro da mídia digital ele consegue olhar para search, para site, para social, para performance, para todas as disciplinas que existem dentro da mídia digital. E respondendo a outra pergunta, né, sobre o que é essencial para um profissional de mídia, eu acho que primeiro é a disciplina, né? Porque o profissional de mídia mexe com números, é muita responsabilidade, é atenção, qualquer erro seu, qualquer autorização errada vai pesar no bolso da agência e do cliente. Então você tem que ter disciplina, você tem que ser atualizado e você tem que ter um networking legal com os veículos de comunicação também para você receber informações e usar essas informações a seu favor e na hora de trocar negociações com esses veículos que você tem em networking, as coisas fluem de uma maneira melhor, assim, vamos dizer, entendeu? Até pegando um gancho no que você falou do que é o essencial, né, para o profissional de mídia, eu vejo isso e sempre vi desde de quando eu entrei na faculdade, que é
o profissional de mídia, ele precisa ser um cara curioso, entende? Ele tem que saber, ele tem que tentar entender desde o consumidor até o tipo de entrega, como isso vai ser entregue, qual é a mensagem. Pode parecer uma besteira, mas muitas vezes a gente acaba nem vendo o material que a gente vai veicular. A gente simplesmente pega a peça e entrega onde está alocado no plano e tudo mais. Só que isso, quando você para realmente entender, por exemplo, essa peça faz sentido eu estar entregando aqui? Esse design que fizeram aqui para essa peça de OH, será que dá visibilidade? Será que a pessoa consegue enxergar? Então, eu vejo muito como o profissional de mídia ele tem que ser uma pessoa curiosa. Não sei se vocês discordam desse ponto, mas é um ponto que eu levo muito em consideração essa questão da curiosidade. Porque gente que só executa tem bastante. A partir do momento que você começa a se perguntar o porquê que você está fazendo aquilo, como você vai fazer aquilo, para quem você vai fazer aquilo, qual a melhor maneira que você vai fazer aquilo, você acaba sendo um profissional até diferenciado dos demais, assim, sabe? E um outro ponto também sobre a questão do tráfego pago, né? Que muitas pessoas hoje fazem um curso na internet, compram um curso na internet sobre tráfego pago e falam assim, poxa, agora eu vou começar a ter minha renda extra, né? Agora eu sou um profissional de tráfego aqui. E não é bem assim, você pode saber operar a plataforma, você pode aprender, mexer na plataforma e tudo mais, só que é o que o Fá e o Maurício acabaram falando aqui. Existe uma coisa chamada agência por trás, que você consegue pegar uma bagagem muito bacana e você troca muitas experiências com outros profissionais que estão lá dentro, que às vezes tem uma vivência de um cliente X ou um cliente Y, que tem KPIs diferentes e objetivos diferentes, e você acaba trocando muitas informações entre o próprio pessoal na agência. A nossa agência, ela tem um grupo que as pessoas trocam ideias. Por exemplo, esses dias uma pessoa perguntou, gente, eu tenho uma campanha de B2B para fazer, alguém pode me dar alguma ajuda? Porque eu nunca fiz uma campanha de B2B. E a galera começou a municiar, né? De informações, falar assim, poxa, tem esse veículo que faz tal coisa, uma vez eu fiz isso aqui para um cliente X, foi legal, eu já fiz a mesma coisa para um outro cliente, foi legal, realmente. Isso no WhatsApp, né? Isso no WhatsApp. WhatsApp de 400 pessoas. 400 mídias que ficam trocando ali informação, ficam trocando ideia, repassam contatos, e isso é uma coisa que esse profissional de mídia, que às vezes uma pessoa que compra um curso de uma outra pessoa que às vezes não tem tanta bagagem que nem uma faculdade pode te trazer, é um pouco complicado. Se ele vai atender a esmalteria da esquina, a padaria do Zé, não sei o quê, às vezes funciona. Às vezes, mas assim, o objetivo do cara é pequeno, do anunciante, e ele vai ter uma cobertura pequena, vai ter um impacto de vendas pequeno. Então, assim, mas se você pensar num anunciante que já tem uma estrutura, que tem uma série... A melhor coisa é procurar uma agência, por menor que a agência seja, por mais regional que a agência seja, tem profissionais melhores. Eu acho que uma coisa assim que eu acho que é importante com mídia é ser visto como um chato, porque o que ele falou, às vezes você questionar um pouco o que a criação fez naquele formato, aquela mídia, não é isso. E muitas vezes você olha aquele filme, você olha aquele roteiro, você fala, cara, esse filme a Globo não aprova. Sim. Todo filme a gente precisa olhar, entender. Se tem alguma dúvida, submete, manda para a Globo, eles olham e falam, cara, isso aqui não pode. Eu já estava com um problema num filme para um cliente meu, e aí a gente estava conversando e tal, e ela falou, cara, a gente recebeu no passado um roteiro, e a Globo, depois que ela aprova o roteiro, ela falou assim, olha, só vai aprovar um filme na casa, na hora que o filme subir na plataforma. Ela falou, então o que acontece? A gente recebeu um roteiro no passado, falou, olha, o roteiro é assim e tal, vai ter os bonecos de teste. Olharam o boneco de teste, beleza, tal. Quando chegou, tá ok, sem problema. Quando chegou o filme, eram aqueles bonecos de teste de carro, que são exatamente os mesmos dos dummies do BBB. Nossa. E aí a Globo falou, cara, esses bonecos são bonecos de teste, ok, mas a gente na emissora já tem essa propriedade. Se você usar ele, você está utilizando um asset do BBB.
E você não pode, porque você não é um patrocinador, e ainda que você seja patrocinador, você tem que negociar isso e tal. Então, assim, óbvio, com a experiência, você vai vendo as coisas e vai falando, criação não pode. A criação fica louca da vida, né? Porque ela fala, cara, tá me podando. E outra coisa que ele falou também, acho que é a questão desse grupo que a gente tem de 500, 400 pessoas. E ali, cara, é o assistente pondo a dúvida o tempo inteiro, é o gerente pondo a dúvida, é o supervisor, é o diretor. Todo mundo pergunta, ninguém sabe de tudo. Todo mundo tem dúvida, todo mundo não sabe alguma coisa, né? Muita gente pergunta quase tudo para mim de mídia off, de TV, rádio, jornal, tudo. E eu pergunto muita coisa de mídia digital. Então, assim, a gente troca demais. O importante é você ter a humildade de saber que você não sabe tudo, né? De entender que você não sabe tudo e que tem um monte de gente, independente se o cara é teu assistente ou se é o VP da agência, tem que trocar informação, porque só assim a gente aprende. E a agência e o grupo WPP, que a gente faz parte, tem muito essa cultura da troca de informação, do aprendizado, tudo. A gente está em constante formação. A gente sai da faculdade, mas a gente nunca deixa de aprender, seja formalmente ou informalmente. Essa questão que vocês falaram de conhecer melhor os clientes com quem vocês vão trabalhar, como que funciona isso? Como que vocês fazem essa pesquisa? Como que vocês conhecem melhor o público-alvo, a persona de vocês, ou como fazer aquela negociação? Porque durante toda essa conversa vocês falaram que vocês mexem com números, com coisas importantes, grandes, que vocês têm que cercear, às vezes, a criação, que, né? A gente sabe que é quem mais precisa ali de uma gradezinha de vez em quando. Então, como que vocês fazem essa pesquisa? Eu sei que muito vem de experiência, mas como isso funciona no mundo de vocês, assim? Boa parte vem de briefing, né? Já que o atendimento traz para dentro da agência, né? E aí chega toda no departamento de mídia ali os detalhes que precisam ser desenvolvidos, né? Os pontos que precisam ser desenvolvidos. Dentro do departamento de mídia, essas informações começam a correr, os grupos começam a se formar, e aí vai ser estudado o target, vai ser estudado o veículo, o que tem realmente adequação com aquele momento ali, o que não tem. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Acho que toda a informação basicamente vem do cliente. Né? Ele tem o produto dele, conhece o produto dele como ninguém, e ele entende ou tem uma boa ideia de quem consome o produto dele. Mas muitas vezes ele não é que ele está errado, mas ele está olhando só para um público e tem um outro público que pode. Aí nisso a gente tem um planejamento na agência, que é quem entende junto com o cliente quem é o produto, quem é o cliente, entende o mercado e muitas vezes cria novas rotas para esse cliente, para esse produto, para esse serviço. Então ele fala, cara, aqui você acha que isso aqui só vende para mulheres de 25 a 50 anos? Não, pode ser para mulheres mais novas, mais velhas, pode vender para homens também. E aí, a partir do planejamento, a coisa começa a se desdobrar para a criação, para a mídia, e assim vai andando. Mas assim, nem sempre chega tão cru na mídia. Já passa por um filtro já dentro da agência. Mas a informação mesmo sobre o produto, sobre o público, normalmente vem pelo cliente. Vem deles. Não adianta eu querer propor uma coisa diferente, porque ele faz um produto específico para um determinado produto. Querendo ou não, assim vocês conseguem ter mais fidelidade. Não só com o cliente, mas com o público que consome, né? Sim. Do que, tipo, uma pessoa que fez um curso de tráfego pago e tá lá só por trás e não tem esse contato. Sim, até porque esse cara não vai ter contato com um cliente, um cliente que realmente entenda qual é o produto dele, como é feito o produto dele, para quem é vendido, qual é o ciclo de venda. Eu vendo toda semana, vendo pão. Pão que você compra todo dia. Né? Esmalte, você vai fazer uma vez por semana. Geladeira, você vai trocar a cada 5 anos. Né? Tênis, você vai comprar um tênis talvez a cada 6 meses. Então, assim, cada produto tem um público específico, tem um ciclo de vida diferente. Então, e quando você é pequeno dessa maneira, não tem uma formação tão profunda, tão específica, você vai lidar com um cliente que não está acostumado àquilo, ele nem sabe exatamente para quem ele vende. Né? Então, esse cara, se ele entrar na agência, ele vai levar algum conhecimento que ele aprendeu, mas ele vai aprender todo o resto. Né? Sim. Então, é um público diferente. Esse cara que de mídia paga, ele no fundo, ele é um mídia, mas ele não é o mídia que a gente costuma ser, que a gente conhece, que a gente trabalha, que a gente se reporta. Sim. Ou é chefe. Ele pode ser muito bom no que ele faz, mesmo assim, mas, tipo, eu acho que esse contato de
tá lá presente faz toda a diferença, de querendo ou não. Hoje em dia, as pessoas gostam muito de ver os lugares mais humanizados, sabe? As marcas mais humanizadas. Eu já percebi isso em vários segmentos que eu já tive. E como vocês fazem nessa relação de cliente e mídia, o público-alvo com a marca? Tipo, como vocês acham que o mídia ajuda nessa construção do público-alvo de uma marca ter uma relação melhor com essa marca, de confiar mais? Como ela mesma estava falando, que as pessoas querem essa relação mais humanizada, como o mídia trabalha nisso? Existem várias pesquisas, né? Por exemplo, é basicamente o que o Fá tinha acabado de falar. O cliente, ele sabe para quem que ele vende. Ele, querendo ou não, ele sabe quem é o consumidor dele, ele sabe qual consumidor ele quer atingir. Então, a gente fica ali dando o suporte. Raramente vai chegar na mídia acontece, mas é bem raro, mas do cliente não fazer... É raro, mas acontece todo dia. Do cliente não ter noção nenhuma de quem é o consumidor dele. Entendeu? Então, é claro que a gente faz diversas pesquisas também para saber o que aquele consumidor dele, o que aquele consumidor tá consumindo, né? Às vezes a gente tem um software chamado TGI, que é da Kantar, do Ibope, né, que vocês conhecem. Que ele mapeia tudo que... Ele faz uma grande pesquisa e aí ele meio que entrega o que o consumidor, né, o que as pessoas de certa idade, o que esse consumidor consome, o que ele pensa, o que ele deixa de... do que ele gosta, do que ele não gosta. E muitas vezes a gente entrega todo esse estudo para a marca, que aí às vezes eles têm... Por exemplo, a gente estava com Discovery Plus na agência e eles tinham uma ideia que o cliente gostava, que o consumidor gostava de uma coisa. E quando a gente começou a ver nos softwares, a gente viu, poxa, ele gosta disso, mas ele também gosta disso. E se a gente começar a ir para esse lado aqui, o que vocês acham? Aí o cliente super topou a ideia e falou assim, vamos tentar, vamos ver o que dá. E aí acabou que a gente tinha 2 criativos para uma campanha de uma série, e o criativo que a gente tirou um insight ali do TGI acabou performando um pouco melhor do que o outro criativo. Então, às vezes, a gente consegue ter algumas trocas assim com o cliente, de levar algum insight. O próprio Google tem uma ferramenta que você consegue tirar alguns insights assim, e é de graça. E é muito disso, eu acho. Tipo assim, tem muita troca. Mas o cliente sempre sabe ali quem é o consumidor dele, como ele quer falar, com quem ele quer falar e tudo mais. Eu acho que o papel do mídia nesse caso é pegar esse público que o cliente define e entender quais os meios de comunicação que o cara consome mais, ele se identifica mais, ele compra de uma forma mais orgânica, sei lá, por exemplo, rádio, um meio que é importante, o cara às vezes está no carro ouvindo, né? Ele não está fazendo mais nada, ele está só dirigindo e ele é impactado ali dentro do carro pela mídia exterior ou pelo rádio. Sim. Né? Se ele está em casa, você tem o ponto de contato, que pode ser a internet, pode ser revista, pode ser jornal e principalmente televisão. Então você tem que entender o momento de impactar aquele determinado target que ele esteja mais suscetível a ouvir a tua mensagem. Jornada do consumidor, né? Desde a hora que ele acorda, sai de casa, até a hora que ele vai voltar. A gente vai tentar impactar ele o máximo possível, né? Durante esse trajeto dele, durante o dia a dia dele. O próprio TGI mostra isso. Exatamente. Você consegue puxar das 6 horas da manhã até meia-noite o que ele está fazendo a cada hora e em que lugar. Indo para o trabalho, no trabalho, indo para a escola, em casa, assistindo filme, ouvindo música, lendo jornal, o que for. Então você consegue. Óbvio que isso já está um pouco mais desgastado, a gente já sabe mais ou menos, até às vezes só de abrir o software a gente já sabe qual é o resultado que vai dar, mas de qualquer jeito é um bom indicador e a gente ainda confia nisso e o cliente compra essa ideia também da jornada. É importante criar, mas assim, a gente não precisa necessariamente usar a jornada só com o TGI, a gente pode usar TGI, pode usar Comscore, pode usar a jornada do Facebook, do Google. Então tem uma série de outras ferramentas que a gente consegue identificar o cara. Tem que fazer um pouquinho de pesquisa para defender na hora lá, né, o porquê que essas mídias estão sendo aplicadas num plano de mídia
que a gente está apresentando para o cliente, né? Então, para defender tem que ter pesquisa, tem que ter embasamento. E quanto mais embasamento, melhor, né? Mais concreto fica o plano, mais credibilidade o departamento de mídia entrega para o cliente para ele aprovar. E isso vai impactar também no investimento. Exato. Né? O quanto custa a televisão para você falar naquele momento, quanto custa a internet, o digital, quanto custa a mídia exterior, depende do número de impactos e da retenção que as pessoas têm, a mídia fica mais cara ou fica mais barata. Não digo nem caro, eu digo mais rentável ou menos rentável. Vocês estavam falando da jornada do consumidor e eu fiquei com uma curiosidade. Como que o mídia trabalha fora das redes sociais? Como que funciona isso? Onde vocês tentam impactar as pessoas? Na televisão, Total, faz sentido. no rádio, na mídia exterior, Na mídia exterior. dependendo do público, no jornal, eventualmente até na revista ainda, no cinema. No avião. No avião. Nossa, Dentro do ônibus. Ou seja, a mídia tá em todo No ônibus, lugar. no táxi. a gente só não consome quando tá dormindo, né? No Uber. Ainda não. É. Mas ainda assim a gente pode sonhar com alguma coisa que a gente viu. Exato. Nossa, total. E aí no outro dia você vai fazer o quê? Vai pesquisar no Google. 100%. Ai, Então. o inconsciente. Pois é. É isso. A gente tem um dado, né? Acho que foi do Mídia Dados de 2022, né? Os investimentos de online e OH já até passaram um pouco da TV, né? Então, TV aberta ali um pouquinho recuado, mas online e OH caminhando juntos ali com uma boa parte do investimento. Quer dizer, eu entendo, né? Os dois mídias aqui podem falar. Eu entendo que cada vez mais as mídias são direcionadas realmente para o dia a dia daquele cluster, daquele indivíduo, daquele consumidor mesmo, para pegar ele no Instagram, para pegar ele no Face, para depois fazer uma comunicação com ele no OH enquanto ele estiver em deslocamento, né? Então, são coisas que estão caminhando muito próximas, né? Enquanto um universo de mídia OH ele é gigante e ele tem dispersão para todo quanto que é lado, né? O social não, o digital não, né? Ele é muito nominal ali, ele é muito bem direcionado, né? Por todas as ferramentas que a social media oferece para ter essa entrega de comunicação direta para o público, né? Para o target. Eu acho que o Belco falou dos dois meios talvez mais extremos, assim, um que é mais segmentado e o que é menos segmentado. Né? Só que eles se complementam. Você consegue, através de tecnologia, né? Através de beacon, que são sinais que tem nos... Você pode colocar nos relógios, nos abrigos, onde for, ou mesmo medir a antena de celular. Você sabe, as pessoas passam por ali. Então, você pode, sei lá, tem no prédio da Gazeta, que é um prédio super conhecido na Paulista, tem um abrigo grande, que é um projeto especial da Eletromídia. Então, você faz um projeto de um filme ali, e você pode, para todo mundo que... O sistema ali, se você implementar um sistema naquele relógio, ele identificar que os celulares passaram por ali, ele pode te mandar um push notification, que seria um bannerzinho dentro do coisa, mostrando mais ou menos a mesma mensagem, ou na verdade a mensagem que está no abrigo, mas adaptada para o meio digital. Então você tem, teoricamente, dois impactos. Um impacto que você teve ali, que o cara pode ter visto ou pode não ter visto, mas ele passou na frente. Então, você faz um retarget com ele, você mostra a campanha para ali, você pode mostrar ele mais lá na frente. Se ele entrar num shopping, você pode de novo acessar esse cara. Então, você pega um meio que supostamente não tem segmentação nenhuma, porque ele está ali para homens, mulheres, de todas as idades, pobres e ricos, e você pode, com outra tecnologia, você reimpactar essa pessoa num outro meio, que é o digital. E vocês sentem que tem que sempre tem mais retorno? Algum segmento tem mais retorno? Acho que Uma depende muito da plataforma. categoria. Depende muito da categoria. Por exemplo, eu atendia varejo e a televisão ainda é muito importante para Casas Bahia, para Amazon, para Magazine Luiza. Principalmente por causa da cobertura, né? Sim. E você tem ali 30 gigante. segundos mostrando um monte de oferta de TV, geladeira, fogão, o que for. Mas você tem a parte de digital, que tem um custo unitário por impacto mais barato, mas também você não consegue.
atinge muita gente e converte ali em torno de 1, 2, 3%. Então, você está mostrando a campanha, mas de fato você não está muitas vezes convertendo naquele potencial inteiro. Eu acho que cada produto tem os seus meios que são mais vencedores, que trazem mais resultados, e também muito depende da campanha. Depende do que vai para a rua. Sim. E como é programado. Depende da oferta também, quando é varejo. Por exemplo, quando eu trabalhava com Extra, tinha campanha de, sei lá, Black Friday, e a gente batia a meta. Entendeu? O cliente batia a meta dele. E basicamente o que rodava naquela época, né, era basicamente TV. E por outro lado, tem clientes que eu já atendi que faziam só o digital, por exemplo. E batia a meta também. Então, é muito relativo. Entendeu? Tudo depende muito do seu produto, do que você está oferecendo ali, né? Para ter de retorno. Então, eu considero que não existe o melhor ou o pior, existe o complementar, né? Tipo, existe... Porque tudo traz retorno se você parar para analisar. Só que depende de como você vai falar, do que você vai falar. Depende do bolso do cliente. Depende do objetivo do cliente. Porque tem cliente que fala assim, poxa, eu quero fazer OH, mas só tenho... Quero fazer OH em São Paulo, pegar a cidade de São Paulo inteira, mas só tenho 50k. Aí você fala assim, não tem, impossível. Imprime uma campanha de uma semana de abrigo com, sei lá, 100, 200 faces ou de relógio, custa 500 mil reais. Então, não tem como fazer. E muitas vezes com 50 mil reais o cara nem vende. Porque ele fala, eu até poderia vender, né, 10% daquela cobertura. Só que não vai dar resultado. Então, ele prefere não vender porque vai falar que o meio não funciona. Então, você precisa ter um mínimo de cobertura, um mínimo no caso de mídia exterior, de faces para poder dar um resultado. Não adianta você ter pouco dinheiro e fazer pouca coisa, porque você vai estar jogando dinheiro fora. Então, você tem que buscar, às vezes, um outro meio. Vai fazer o digital, né? Vai fazer, de repente, dentro de ônibus, vai fazer shopping. Aí você tem que buscar aonde o seu dinheiro renda e possa atingir os seus objetivos. Exatamente. Nossa, total. Com a gente falando disso de TV, internet e como isso mudou, eu queria saber pra vocês, trabalhando com isso há muito tempo, né? Acho que vocês dois, e ele é mais recente nisso, Gustavo. Como que é ver a internet tomando essa conta da mídia, que eu acho que foi uma coisa que vocês viram crescer ao longo do tempo, e como foi pra você entrar já com essa diferença? Eu acho que vocês têm muito a trocar a respeito desse mercado. E querendo ou não, é um mercado que sempre tá em constante mudança, né? A Isa sempre fala pra gente que, assim, pode mudar em 5 minutos, e como que é se adaptar com essas mudanças tão rápidas, assim? Eu comecei no offline, então comecei fazendo só TV, OH, rádio, fazia jornal também, às vezes. Mas acho que por eu ter uma idade menor que a de vocês... Quantos anos você tem? Tenho 29. É o tempo que eu tenho de mercado. Eu comecei a trabalhar em agência, você estava nascendo. Viu? Muito pra trocar. Com certeza, porque eu tô mais de ouvinte. Mas por eu já ter nascido numa era que já era mais digital, eu acho que eu tive um pouco mais de facilidade com relação ao dígito. Porque pra mim, eu sempre fui impactado em todas as plataformas que eu utilizava. Era no YouTube, era num videogame, ou sei lá, num streaming da vida aí. Então, eu não vi muita diferença, assim, quando fala mais na questão de implementação, operação, planejamento. Mas acredito que vocês dois tenham sentido bastante. Para mim foi bem complicado, assim, né? Principalmente porque a gente começou com anúncios no Facebook, eu acho, né? Não, no site do Ball, né? Não, tinha um lance da gente... Tinha um Orkut antes mas e não tinha propaganda. Tinha várias restrições, né? Você não podia colocar a marca em tal quadradinho e se tinha que editorar de novo a imagem, aí o Facebook não aceitava. Pelo menos pra gente na agência começou com o Facebook. E aí já foi uma baita de uma dificuldade pra gente programar e pra gente montar os anúncios, assim, entendeu?
Ali, depois pra frente, eu não trabalhei mais como... A nossa agência, pelo menos aonde que eu trabalhava, na agência que eu trabalhava, a gente fazia muito pouco digital e fazia muito off. Mas ainda existe isso. É, Tem diversas regras que você precisa Sim, seguir sim. para você poder vincular no Facebook ou no Google Ads da vida. Sim, eu lembro que o meu colega lá na mídia, o Guilherme, que depois até trabalhou contigo também. Ferreira? Caramba, ele chorava pra fazer o anúncio, ele me ligava às vezes à noite chorando. Pô, eu não consigo, os caras vão me matar aqui amanhã e tal. Eu falei, então pode se preparar, porque eu vou te matar mesmo. Mas acho que a gente foi se adaptando, né? O Fabião acho que pode falar mais isso, que ele passou tempo... Eu acho que eu na vivi agência isso. Né? Com certeza. Que eu comecei em 94, e acho que em 96 começou a internet mesmo. E eu lembro que eu trabalhava na Macan na época, atendia GM, atendia outros clientes. E eu cheguei pro VP de mídia, falei, cara, eu quero cuidar disso aqui na agência. E ele falou, ok, pode cuidar. Eu falei, mas não é assim, eu preciso de internet. E aí era internet de escada. Aí ele chegou para mim, Fábio, eu consegui para você uma linha de telefone para sua mesa. Agora você consegue o acesso. Aí eu consegui o SBT me deu o SBT Online, que é o Sol, SBT Online. Me deu o acesso e aí eu ficava na minha mesa com aquele barulho insuportável de modem, acessando. O primeiro banner da GM fui eu que comprei, da Chevrolet no Brasil. Fui eu que comprei, lembrar, na revista Isto É, na revista Exame, tudo isso. E aí eu trabalhei com isso, aí depois a Macan trouxe dos Estados Unidos um departamento, na verdade, uma agência para dentro da agência, para cuidar só do digital, e aí eu perdi o protagonismo nisso, acabei saindo para trabalhar com um cara que só cuidava de digital. Depois eu trabalhei 2 anos no UOL, então eu vivi essa evolução do UOL. Eles vendiam publicidade por hit, depois por page view, e hoje a gente trabalha com impressões. Então eu evoluí isso nos últimos 30 anos, eu vi evoluir e até depois perdi um pouco o contato com isso. Hoje, estrategicamente, eu sei como usar, mas, por exemplo, eu não sei fazer implementação, nem preciso, porque eu tenho gente no time para fazer isso. Mas eu vi isso tudo mudar, eu vi a televisão, que tinha 70%, 80% do investimento de mídia, hoje ter cerca de 30%, 40%, e perder o protagonismo que tinha como meio para o digital, inclusive. Parece uma transição maluca. Eu não faço a mínima ideia do que seja hit. Então, hit é o... Cara, hit como quando aparece uma coisa, chamava-se hit. Quando carregava o banner, chamava-se hit. Aí depois virou page view e aí depois virou impressão. Foram os nomes que foram evoluindo. Ainda bem que evoluiu, né? Pois é. E a gente percebeu que vocês também têm bastante historinhas. E eu queria saber se vocês têm algum case, assim, que foi mais engraçado ou teve algum problema. Alguma negociação complicada? Negociação complicada quase todas são, né? Ainda mais para quem compra coisa grande, né? A gente normalmente compra os pacotes de futebol da Globo, né? Que são pacotes muito grandes, pacotes em torno de, sei lá, 250 milhões de reais por ano. Então, nunca é uma negociação fácil. A gente sempre quer um desconto maior, a Globo quer sempre diminuir o desconto, a gente sempre quer uma entrega maior, a Globo quer entregar só o que está proposto. Então, negociações em geral sempre são difíceis, principalmente quando são negociações anuais para clientes grandes. Então, é sempre estressante, porque não é simplesmente chegar e negociar, você tem que fazer um estudo gigantesco, você tem que comparar aquilo que você está comprando com um monte de coisas que você já comprou, que você está comprando, ou que você vai comprar, para primeiro convencer o cliente de que aquilo é rentável, de que aquilo é importante para a estratégia de comunicação dele. Depois que você convenceu ele quer aquilo de qualquer jeito. E aí você tem que chegar na Globo, ou no ESPN, ou na Rádio 89, ou onde for, e tentar... Já prevendo que vão perguntar e que vão questionar para você. E tentar, dentro do dinheiro que você tem no bolso, que é o dinheiro do cliente, tentar comprar aquilo da melhor maneira possível. Então, a negociação nunca é fácil. Nunca é fácil. E o que vocês fazem para convencer esses clientes? É técnica mesmo. Você tem que mostrar para ele que aquilo é rentável. Às vezes até é caro, mas é importante para você garantir a sua posição. Se você sair dali, o teu concorrente vai pegar
aquela visibilidade e ele vai estar o ano inteiro no futebol aparecendo com a marca dele e a sua não, porque é exclusivo dentro da categoria, né? Mas é óbvio, sempre tem um ponto de que a partir dali já não vale mais a pena pagar, porque o investimento que você vai fazer não vai retornar. Então, por isso você tem um estudo gigante antes para poder justificar o porquê que você quer vender aquilo para o cliente, porquê que é importante para ele. Não, contando de histórias interessantes assim que a gente teve, a gente atendeu a Fox durante um tempo, e a Fox, qualquer estúdio ou qualquer rede de TV que você trabalha sempre tem muita oportunidade legal, a criação pira e a mídia acaba pirando também. Então a gente lançou o Walking Dead no Brasil, e aí foi uma campanha gigante. A gente encheu de zumbi nas principais cruzamentos de São Paulo e Rio, as pessoas vestidas de zumbi com camisa rasgada, tudo. A gente fez a sobrecapa de todos os jornais, onde a gente tinha, sabe aquela bandejinha de isopor que vem os frios no supermercado? Era uma bandejinha de isopor com um cérebro em cima, coberto, né? E a foto era essa. E no caso do jornal Metro, que era um jornal gratuito distribuído em São Paulo, a gente xirincou. O que é xirincar? Quando você plastifica ele em volta. Então a gente pôs o jornal com uma bandejinha com uma imagem de um cérebro. E a gente distribuiu aquilo em alguns pontos. Só que teve um problema. A gente atendia o Hospital Albert Einstein também. E dentro do hospital tinha um display onde ficavam todos os jornais para quem está ali dentro retirar. E foi para dentro do hospital o jornal com uma bandejinha no cérebro. Nossa, aquilo gerou um estresse, porque um cliente não sabe que a mesma agência que atende os dois, né? Eu sei que os caras lá ficaram loucos, com razão, né? Porque você está com gente lá dentro que está só fazendo um exame, tem gente que está só tirando sangue, tem gente que quebrou uma perna, mas tem gente que está em coma, tratando câncer, uma série de coisas. E aí você tem dentro daquela imagem desagradável para quem está dentro do hospital. E a gente teve uma outra série, que eu não lembro o nome, que era uma série que os caras iam pro passado, junto com os dinossauros, e a gente montou um dinossauro dentro do lago de Ibirapuera. Tinha um dinossauro gigante. Cara, o dinossauro desabou dentro da água. Aquilo deu uma confusão, o cliente ficou louco, o zoológico ficou doido. Então, assim, tem um monte de coisa que acontece, coisas legais, coisas que deram certo, coisas que deram errado. Eu acho que cada um de nós tem, no mínimo, uma historinha para contar de coisas que aconteceram. O Belco falou do... Eu gosto muito dessa história por causa do Play Center, né? E Play Center tem muito a ver com a nossa infância, né? Não com a deles, né? Eles nem imaginam. Com a deles, eles não, mas com a nossa, sim, né? A gente saía daqui de Santos, né? Ia brincar lá no parque, passava o dia lá na excursão, era bem legal. E depois eu fui trabalhar na agência que atendia, né? O Play Center. E teve 2 momentos interessantes, né? Numa reunião lá de briefing, tava lá o seu Play Center, né? O dono do parque lá. E aí o pessoal conversando falou assim, pessoal de excursão é barra pesada, tal, não sei o quê. Mas olha, eu vou te falar, quando vem o pessoal de Santos, a gente tem que colocar muito mais segurança no parque, porque os caralho, o pessoal da agência falou, olha, ele é de Santos, tal. Aí eu quase, né, lá embaixo da mesa já. E uma outra coisa bem interessante, né, a gente fazia Noites do Terror, né, tinha Noites do Terror. E um filme específico, né, de uma criança num ponto de ônibus totalmente ermo lá em São Paulo, né, chega uma pessoa, chega uma moça, uma mulher, e fala, nossa, o que você está fazendo aqui sozinha, tal, não sei o quê, de onde você veio? Aí ela aponta assim, aparentemente é uma criança normal, mas aí essa moça fala, eu vou te levar para casa, pra você não ficar aqui sozinho. Aí pega a criança e coloca no colo. E a visão da câmera é do rosto da criança, né, no colo da moça que está de costas. E a criança se transforma num demôniozinho ali e tal, e acaba o filme. E a festa na agência rolou porque o CONAR, né, que é o órgão que regula, né,
publicidades, Conselho né? Nacional Tal. de Autorregulamentação da Propaganda, que na verdade é formado basicamente por publicitários, não é uma coisa da justiça, é o próprio segmento de publicidade que se autorregula. O CONAR mandou uma notificação para a agência falando que tinha que tirar do ar o comercial. Mas, graças a Deus já tinha acabado já o tempo de veiculação e foi uma puta de uma vibração na agência, né? Em vez da gente encarar com caramba, que situação, tal, não sei o quê, pô, foi festa, caramba, saímos no CONAR, que legal. Foi uma repercussão interessante, assim, acho que essa é uma das histórias que eu gosto. Uma outra também é que a agência tinha muito aquela coisa de competir em prêmios de publicidade, né? E aí, volta e meia, a gente estava esquentando o anúncio lá, olha, faz esse anúncio aqui de jornal e manda lá pra Gazeta de Pirituba, pá, não sei o quê. E a gente fazia tal, e um belo dia o pessoal lá falou pra mim, porra, mas você só escreve a gente em prêmio, você não escreve a mídia em um prêmio nosso, tal. Pô, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, tá bom. Aí fui muito sem pretensão nenhuma e escrevi a agência lá no Maximídia, né? E como mix de meios, né? Tinham várias categorias, melhor uso de mídia rádio, melhor uso de mídia jornal, TV e tal. Eu escrevi lá o nosso no mix de meios. E eu tô lá um belo dia trabalhando, toco o telefone. Olha, aqui é do meio mensagem, vocês ganharam o Maximídia. Putz, pra mim foi uma baita de uma vibração, foi muito legal. Quando eu apresentei pro chefe, o chefe falou assim, é nada. Aí eu falei, pô, mas liga lá então pro meio mensagem, pode ligar lá. E aí a gente foi super bem recebido lá, ganhamos um prêmio. Não, eu tava na DIN, a gente ganhou com a Eletropaulo, que é a companhia era a companhia de eletricidade em São Paulo, né? E a gente fez justamente um documentário e toda uma entrega de mídia falando da segurança de construção próxima à rede elétrica e das crianças que empinam pipa próxima à rede elétrica. Então não era uma campanha que a gente criou para esquentar, para ganhar o prêmio. Era uma campanha realmente que aconteceu, uma campanha real. E uma campanha que trouxe números positivos. A gente conseguiu reduzir o número de acidentes na rede elétrica e o número de crianças também que morriam todo ano ali empinando pipa, tentando tirar a pipa da rede elétrica. E tomavam uma puta de uma descarga de alta voltagem, né? Uhum. Então isso pra gente foi uma vitória, um case bem, bem bacana. Eu tive um de Free Fire. Não sei se vocês sabem o que é Free Fire. A gente sabe. Cara, foi assim, o cliente já tava com a campanha fechada, aí eu tive uma ideia. Falei assim pro meu chefe, Marcelo, daqui de Santos, inclusive. Falei, e se a gente tirasse um pouquinho da verba daqui e envelopasse um avião? Aí, mas o cliente não vai comprar isso. Pra que ele vai fazer isso? Não, a gente envelopa o avião e aí fala que o avião decolou e começou a cair prêmios, porque a gente tava dando alguns codiguinhos. Né? Envelopar é adesivar. Sim. Um pouquinho de verba só pra gente fechar um aviãozinho aqui. Não tava tão caro. Não, 60 mil, 50 mil. Tava um pouquinho mais, porque a gente ia fretar o avião também. Eles não vão falar o valor, vamos lá. Mas a gente envelopar o avião, e aí eu comecei a entrar em contato com todas as companhias aéreas. Aí consegui falar com o cara da Azul. Eu falei assim, cara, e se a gente envelopasse o avião e fretasse o avião, tem como? Ele, tem. Aí eu falei assim, a gente pode levar quem a gente quiser no avião? Pode. Eu falei assim, então a gente vai levar Nobru, que a gente queria levar, o Nobru, Serol, os maiores que tinham ali, né? Porque aí a ideia era, eles estavam jogando Free Fire de dentro do avião, e por conta disso que eles estavam jogando lá, começou a cair um monte de codiguinho pra galera. Uhum. E aí ia sair rentável pra gente. Por quê? Porque ia divulgar a Azul, por conta da internet da Azul, falando assim, olha, a Azul tem uma internet que é boa, que as pessoas conseguem jogar lá em cima. E ia ser bom pra gente também, porque a gente tava pagando um precinho legal. E aí a gente aprovou com o cliente, aí eu falei pro meu diretor, eu falei assim, conseguimos lá, aprovamos pro cliente, não, desculpa, a gente aprovou com a Azul, com o primeiro contato, e falei pra ele assim, a gente conseguiu lá falar com um veículo e tal, vamos levar pro cliente? Vamos. A gente levou pro cliente. Aí o cliente comprou, gostou. Aí quando a gente foi, de fato, executar, o global da Azul falou assim, não, gente, não pode. Vocês têm o Brasil tem um presidente que é ligado a armas,
que é o Bolsonaro e tudo mais. Então a gente não quer associar a Azul, no momento político atual que ela está, com um joguinho de tiro. Aí a gente falou assim, lascou. O que a gente faz agora, né? Aí eu fiquei pensando. E aí eu falei assim, já que a gente tava com a ideia de levar alguma coisa pro ar, vamos falar com o pessoal da BTN e vamos envelopar o helicóptero da BTN. Aí a gente envelopa o helicóptero da BTN, que a BTN é um veículo que ela dá informações sobre o trânsito e tudo mais, enfim. E aí a gente tenta levar uns influenciadores de Free Fire para dar uma volta de helicóptero. E aí eles filmam daqui, que eles estão no helicóptero e tudo mais, e aí eles estão vendo os dropzinhos, né? Com os codiguinhos caindo, e aí pode ser legal. Aí o meu chefe falou assim, tá bom, tenta levar lá pro Zé e ver se ele aceita. Aí o cara amou. Falou assim, pô, gente, da hora. Vamos fazer. E aí a gente fez, e foi uma campanha super legal, porque repercutiu bastante no social, né? O pessoal falava assim, o helicóptero do Free Fire, o Free Fire comprou um helicóptero e tudo mais. E as pessoas que eles levaram eram jogadores, né? Que tinham uma base, uma fanbase ali muito, muito bacana, que era um pessoal que engajava com isso. E aí a gente acabou conseguindo fazer um formato com a BTN, que foi o primeiro formato que eles fizeram. Eles nunca tinham envelopado, eles nunca pensaram em envelopar um helicóptero da vida assim. E aí foi bem bacana, porque foi bem visto pelo cliente e tudo mais. E aí tem outros, às vezes também tem coisa que dá errado, né? Quando uma vez entregaram 65 mil exemplares no endereço errado. Era para entregar Era para entregar num jornal e entregaram numa revista. Sorte que quem fez o pedido de material fez pro endereço certo. E aí em São Paulo tem um problema que em determinado horário o caminhão não pode mais veicular no centro, nas principais vias. E aí era o cliente me ligando e falou assim, o cara tá lá, ele tem que sair de lá, que não sei o que. Eu falei, não tem o que fazer, não posso fazer, não tem o que fazer. Aí ele ligava, gritava, eu falei assim, tá bom, mas não tem o que eu possa fazer. Sei que no final o cara do ônibus, do caminhão, teve que esperar lá não sei quantas horas para poder sair do centro. Cara. Tem umas coisas assim engraçadas também. E deu certo? As pessoas ganharam os exemplares delas? Na medida do possível. Foi com atraso, né? Mas chegou. Mas chegou. Eu acho que só voltando um pouco lá para quando vocês perguntaram o que era importante, né, do mídia fazer, eu acho que ele tem que entender que o trabalho dele não é só o dele. Ele trabalha com todos os departamentos da agência, mas ele depende muito, muito, muito do relacionamento que ele constrói e do dia a dia que ele tem com os veículos, né? Tanto para receber novidades, às vezes em primeira mão, né? Tem cara que é teu parceiro e... Cara, Fábio, vai ter uma cota aqui, hoje a gente vai lançar um projeto e às vezes isso chega na tua mão antes de chegar no resto do mercado, porque você conhece. Então, é muito importante isso. E essa relação com o veículo sempre foi uma relação de amor e ódio, né? Porque muitas vezes o cara fica te enchendo o saco querendo vender uma coisa que não tem nada a ver, ou não entende o teu não, por mais que você explique. Mas, por outro lado, quando você precisa, você diz não a vida inteira, mas vai ter um show de alguém, você liga lá pro cara e você quer o show, quer ingresso pro show, você quer o ingresso do cinema. Então, assim, tem sempre isso. E um monte de gente não trata os veículos como deveriam tratar, mas cobram essa parceria de ingresso, né? Que não acontece. Mas eu acho que esse dia a dia é muito importante com os caras, né? E aí a gente tem aqui um cara que teve dos dois lados, né? Foi mídia... Quanto tempo você foi mídia agência? Vixe, sei, uns 20 anos de mídia de agência, 20 e poucos. E aí mudou de lado, agora foi ser veículo, né? Então ele hoje... E existe um problema sério hoje, porque sempre aconteceu isso, de as pessoas ligarem e você tá ali ferrado de coisa para fazer, ou você tá no cliente, ou você tá em reunião, você não consegue atender. Ou ninguém mais liga, né? Todo mundo manda e-mail, manda mensagem, e as pessoas ignoram da mesma maneira. Né? E hoje, cada vez mais, os veículos falam comigo, principalmente da galera mais nova, né? O pessoal que é mais antigo fala, cara, eu não consigo falar com ninguém. Eu falo com a VP de mídia, eu falo com a head de mídia, eu falo com todos os diretores, mas eu não consigo falar com um coordenador, não consigo falar com o supervisor.
que é o pessoal que no dia a dia precisa mais falar, porque são os caras que estão montando plano, que precisam de informação, né? De ideias também. De ideias. Então, assim, eu queria até ver com o Belk como é que é essa questão, como é que onde ele precisa falar com a agência, né? Como é que é recebido e quando você pensa no que você fazia com os veículos, se você está pagando os teus pecados ou não, você foi bonzinho e agora está pagando o pato. Cara, porque a nossa escola foi uma escola muito positiva aqui na Unisantos, né? Tivemos bons professores, né? Amadeu Nogueira de Paula, né? Que foi um grande professor de mídia aqui da Unisantos. E ele passou bastante coisa pra gente, bastante valores, né? E valores são inegociáveis, né? Quando você tem caráter, quando você tem posicionamento, quando você tem disciplina e quando você respeita as pessoas, acho que as portas vão se abrindo, né? Eu fui contratado pela Carrega Mais no momento totalmente de pandemia para abrir o mercado de Santos, porque a Carrega Mais acreditava, né, acredita no mercado de Santos, e olhou para mim e falou, cara, esse, né, Maurício tem uma experiência bacana de publicidade, então vamos convocar ele para abrir. Eu comecei a trabalhar aqui em Santos e logo assim, na primeira reunião que a gente teve, que abriu a câmera lá, tinha uma pessoa do comercial em São Paulo que falou, olha o Maurício, pô, meu irmão trabalhava na revista tal, teu amigo, não sei o que, pá. Aí eu, que legal, já fui bem recebido, beleza. Passou, entrou uma outra pessoa no departamento comercial, o Wilson, que era da TV Cultura. Abriu a câmera e Maurício, pô, cara, você foi o primeiro cara que me deu uma autorização na minha vida, eu era da TV Cultura. Aí os meus chefes olharam assim e falaram, pô, eu acho que você conhece uma turma daqui de São Paulo e tal. Falei, sim, pô, minha vida inteira foi trabalhando em agência de propaganda em São Paulo. E por eu ser de Santos, eu chegava no fretado, né, e a gente subia e descia de fretado. O Fabião depois começou a ir de carro, mas eu fui muitas vezes para São Paulo, ia direto de fretado. E chegava muito cedo. E aí eu tomei uma decisão, assim, porque quando eu fui contratado pela agência, a agência chegou para mim e falou, você atende os veículos? Eu falei, claro, já tinha isso no meu sangue de mídia. Eu, claro, atendo todo mundo. Não, porque já passou por aqui alguns mídias que os caras atendem, mas não querem muito saber. Quer falar com um, quer falar com o outro, mas não quer falar com todo mundo, não. Eu falei, não, eu atendo todo mundo. E eu criei uma regra dentro da agência. Eu falei, você quer vir aqui, fazer uma reunião, tomar um café? Pô, eu chego aqui 8 horas da manhã. Você pode chegar às 9? Que é um horário tranquilo, a gente pode falar 1 hora. Ainda tem sala vazia. Tinha sala vazia, café, tal, tudo bonitinho, não sei o que. O pessoal de veículo gostava muito desse horário, né? E era uma... Lógico, durante o dia a gente acabava em algumas emergências atendendo também. Mas no dia a dia eu fazia isso e eu acho que, não sei, de certa forma isso acabou contribuindo hoje para eu conversar com as pessoas que estão lá do outro lado. E por eu ter a bagagem de mídia, né, a gente tem um jargão aí na mídia que fala uma vez mídia, sempre mídia. Não importa se você está no veículo ou se você está numa agência. Amanhã ou depois eu posso receber uma proposta de uma agência e voltar a ser mídia. Né? Ou até dentro do cliente. Né? Ou até dentro do cliente. O que vem acontecendo muito, né, Fabião? E assim, é uma questão da gente se reciclar, da gente se atualizar e encarar. Agora, no meu dia a dia, realmente, eu tenho muitos desafios. Assim, eu tomo muito mais não do que sim. Totalmente diferente de quando você é mídia. Quando você é mídia, você passa a mão no telefone. Você liga para qualquer um, todo mundo faz questão de falar com você. O mídia é muito paparicado, né? Totalmente. Muito paparicado. Mas assim, os veículos, eles fazem o que podem fazer, mas existe um limite de respeito ali interpessoal, entendeu? Agora, eu tenho algumas regrinhas que eu coloco para mim, assim, como comercial, né, como vendedor. Se eu tenho o Gustavo, que a gente já teve reunião já para falar de Grey, para falar de Discovery, que ele atendia lá. Eu mando um e-mail pro Gustavo, olha, eu sou fulano, ciclano, eu faço isso, faço aquilo. Passou uma semana, o Gustavo não me mandou nada. Oi, Gustavo, tudo bem? Enquanto o Gustavo não falar para mim, Maurício, eu vou me reunir com você amanhã, tal hora, ele vai tomar follow de mim toda semana. Não importa.
eu sempre vou ter alguma coisa boa para contar para ele. A Carrega Mais, a nossa empresa está sempre lançando alguma coisa diferente, ou uma região que foi nova, que entrou no portfólio, ou uma campanha nova que saiu, que tem adequação com o cliente dele. Então eu faço uma provocação para ele. Você não está no nosso formato, mas o teu concorrente aqui tá. E aí eu mando a foto para ele. Se ele não responder nada para mim, daqui a 4, 5 dias ele vai receber uma outra comunicação. E o responder é, cara, vamos falar ou desculpa, não tenho nada para você. Pronto. É só isso que a gente precisa lá como veículo. Você fala, quero falar, olha, não, obrigado, não quero falar por esses motivos aqui. E aí quando a gente abre a câmera, quando a gente começa a conversar, logo de cara eu já faço questão de deixar assim, bem ciente pro cara que eu sou da mídia também, que eu conheço mídia. Eu sei que plano vai passar por revisão, eu sei que ele está ali só para me atender por questão de, às vezes, educação, às vezes ele está me atendendo já sabendo que não vai ter campanha para mim, mas por uma questão do próprio networking dele, do próprio conhecimento dele, da própria bagagem dele, ele vai me atender, vai falar comigo e falar, desculpa, cara, a gente não tem adequação, não dá para fazer, mas vai ficar aqui no radar, amanhã ou depois eu saio desse grupo da Discovery e vou atender Pantene, que aí tem mais a ver e tal, e pode rolar. Então, para mim, é um desafio. Realmente, depois que eu saí de agência, virou uma chavinha em que eu tomo muito mais não do que sim. Mas os sims que eu ganho são ultra valorizados. Sim. Espião duplo você, hein? Não é bem um espião, é porque a gente vai adquirindo experiência, né? Bagagem profissional, né? E tem muitas coisas que chegaram pra gente que no nosso tempo lá atrás não tinha. Então, até um tempo atrás o veículo ele ia de porta em porta nas agências de propaganda e esperava o mídia, qualquer um da mídia para ia pra recepção atender. da agência ficava lá, e tomava café, esperava, né? tomava café, tomava água, até a hora que alguém aparecer na mídia, o cara pegava pelo braço, pelo amor de Deus, olha, tá vendo, eu lancei isso aqui e tal, tá bom, tchau. Não, porque esse cara tem um gerente, esse cara tem um diretor. E o cara fala, cara, você falou com o Fábio lá na VML? Não. Cara, como não? Aí, senão, o diretor dele vai passar o telefone, vai ligar pra mim, vai me ligar pra VP de mídia e falar, cara, os caras não estão atendendo. Então, assim, tem que ter esse bom senso. E ele também não quer queimar a pessoa com quem ele está tentando falar, dando um top-down na informação. Então, tem todo jeito. Mas eu até escrevi um post no LinkedIn que deu uma repercussão muito, muito maior do que eu imaginava. Porque eu comecei a receber uns e-mails, tipo assim, estou tentando falar com você há uma semana e você não me atende. Mandei mensagem para você e você não me atende. Aí, peguei o celular, comecei a procurei e-mail do cara. Então o cara cria esse senso de urgência mentiroso, sendo que ele nunca me mandou nada, ele não tem meu telefone, ele mal tem meu e-mail. E às vezes ele manda no LinkedIn, dizendo que mandou coisa no e-mail da agência. E aí eu escrevi, falei, cara, eu entendo que vocês têm que falar, mas cara, não é mentindo, criando essa coisa mentirosa que você vai conseguir. Cara, aí um monte de gente, mídia, eu também acontece comigo o tempo inteiro, eu não sei o que, tal. E veículos, é um absurdo acontecer isso. E aí os caras mandavam mensagem pra mim, Fábio, desculpa, às vezes eu tenho que fazer isso, porque é meu diretor que faz eu usar isso, é uma ferramenta que a empresa comprou e fica fazendo esses disparos e tal. Então, mas aí entra na educação e nos valores, né, cara? Porque se o cara já tá falando pra você, já começa um e-mail falando, tô tentando falar com você e você não responde, já cria uma... E não é nem verdade. Legal. Ele podia até estar tentando e eu estar ferrado de coisa e não responder mesmo. Mas assim, quando você vai olhar e fala, tô pisando com esse cara, você procura, não tem e-mail, não tem mensagem, não tem ligação perdida, não tem nada. Você fala, cara, esse cara tá mentindo. E não tem já emergência. E não é uma coisa emergencial. Você tá mentindo nesse papo, porque eu não quero papo. Não quero papo. E assim, vai ser muito difícil desse cara um dia de verdade conversar comigo, porque começou mentindo, me botando numa situação que, cara, eu fico preocupado. Exatamente. Esses dias eu recebi um invite do nada. E aí uma mensagem assim, estou te esperando. Eu falei, ué? Como assim? O quê? Do nada. O cara simplesmente me mandou um invite e tava me esperando lá. Aí eu falei, mas a gente não marcou, eu não tô encontrando um e-mail aqui falando da gente combinando um horário. Até porque eu te entendo, é muito complicado às vezes ficar sem uma resposta da gente. Mas
é um dia muito corrido ali. É surreal. eu sei. É surreal. E com esse negócio de home office, a quantidade de reunião que a gente tem é absurda. Então, era o É exemplo que eu absurdo. estava usando do veículo até um tempo atrás, né? Antes o veículo ia lá e conseguia fazer, tipo, 3, 4 visitas num dia. Hoje você consegue falar com 80, 60 pessoas num dia, dependendo do... por causa que você tem WhatsApp, você tem LinkedIn, você tem, né? Tudo muito mais rápido, né? A publicidade permitiu essa questão Sim. híbrida, né? E as coisas fluíram muito mais rápido, né? A comunicação está num nível muito mais acelerado e os contatos também, né, com as pessoas. Aí, falando dessa questão de híbrido presencial, né? Como é que é o teu dia a dia? Você fica 5 dias em Santos? Eu fico... Pra ser sincero, eu fiz um... Eu combinei o jogo com a minha chefe. Eu vou pra São Paulo quando tem alguma coisa realmente importante. Então eu vou uma vez a cada 15, uma vez por mês, uma vez a cada 15, depende do mês ali. Claro, que se tiver pegando alguma coisa, eu tenho disponibilidade para ir 2 vezes, 3 vezes, se necessário. Mas, nesse ano que passou, desde janeiro até agora, geralmente eu vou uma vez a cada 15. E eu vou 3 dias por semana pra gente. Eu vou 2. Eu dei sorte. Bom, Não. tá sendo ótimo conversar com vocês, mas infelizmente a gente tem um tempo, eu sei, nosso maior inimigo. Então é isso, muito obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês, as experiências, as histórias. A gente fica muito agradecido mesmo de ter vocês aqui, de poder ouvir, de poder prestigiar a história de vocês também. Muito obrigada. Legal, pra gente acho uma honra estar aqui, né, do lado de cá agora, né? Só sou quem eu sou porque eu passei por aqui. Exato. Eu espero que o povo também, né, que veio buscar, tenha entendido mais ou menos como é que é, tenha aproveitado bastante. E é isso, obrigada pela presença de vocês. Legal, acho que vocês fizeram um ótimo trabalho hoje aqui. Parabéns. Ai, obrigada. Parabéns, tomara que seja o primeiro de muitos. Ai, É, amém, primeiro adorei. episódio.